Olá, alma rara. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Sinais dos Escolhidos, onde a verdade caminha de mãos dadas com a consciência, e onde as almas que vivem intensamente neste mundo, mas que nunca pertenceram a ele, encontram respostas. Hoje, a mensagem é especialmente voltada a você, mulher de espírito forte, coração nobre e presença que não passa despercebida. Já aconteceu de você entrar em um ambiente e, sem dizer uma palavra, sentir olhares atravessados, julgamentos silenciosos ou até atitudes sutis de desprezo? Já notou que quanto mais você cresce, mais desconforto provoca? Por que isso acontece? E o mais importante, o que fazer com esse peso invisível que você carrega apenas por ser você? Este vídeo vai te revelar os bastidores espirituais e emocionais do que acontece com mulheres que não se dobram. Vamos falar sobre o que está por trás da rejeição, da inveja, do julgamento e da crítica gratuita que muitas vezes você recebe, mesmo de quem nunca te conheceu de verdade. E mais, vou te mostrar como virar esse jogo. Como transformar a dor da rejeição em força. Como usar o desconforto que você causa como ponte para sua elevação. Porque o que hoje é motivo de ataque, amanhã será o motivo da sua glória. Dedo indicador apontando para a direita, então já se inscreva aqui no canal Sinais dos Escolhidos, porque se esse tema te chamou a atenção, é sinal de que você precisa ouvir cada palavra que será dita aqui. Deixe seu like agora para que essa mensagem alcance mais mulheres que, como você, estão sendo testadas exatamente por causa do seu brilho. E prepare-se, porque o que vem agora pode mudar tudo. Existe um tipo de mulher que não nasceu para se esconder. Mesmo quando tenta ser discreta, sua presença fala antes dela. Seu jeito de andar, de olhar, de se calar. Tudo nela carrega uma força que, muitas vezes, nem ela mesma compreende. Mas o mundo sente. E por isso, reage. Algumas pessoas se encantam imediatamente. Outras, se incomodam sem saber porquê. E esse incômodo pode se transformar em desprezo, em fofoca, em sabotagem velada. Mas o que ninguém te contou é que esse comportamento não tem nada a ver com algo errado em você. Pelo contrário, tem a ver com algo certo demais. Algo raro demais. Algo que desafia o padrão. A mulher de valor verdadeiro não precisa provar nada. Ela não está preocupada em ser a mais bonita, a mais desejada ou a mais aplaudida. Porque ela já entendeu que o verdadeiro poder não está em ser vista, mas em ser sentida. E esse tipo de presença é assustadora para quem vive de aparência. Por isso, os ataques não começam quando você falha. Eles começam quando você começa a vencer. Quando você se recusa a competir, a se rebaixar, a implorar por atenção. Quando você começa a dizer não com firmeza. Quando você se recusa a aceitar migalhas. Quando você começa a se priorizar. É nesse ponto que o sistema entra em alerta. Porque uma mulher que se conhece não é manipulável. Uma mulher que se honra é perigosa. E é por isso que você passou a incomodar tanta gente. Não porque está errada, mas porque está certa demais. E quando uma mulher começa a ocupar o lugar que sempre foi dela, sem pedir licença, mas também sem agredir ninguém, ela se torna um espelho incômodo para outras pessoas. Um espelho que reflete a falta de coragem, a covardia, a insegurança que muitos tentam esconder atrás de máscaras sociais. Mas há algo ainda mais profundo. Essa mulher, você, carrega uma energia ancestral. Algo que atravessa o tempo. Uma memória espiritual que não se pode apagar. E por isso, mesmo sem fazer nada, você provoca. Porque sua energia fala com a alma dos outros. E nem todos estão prontos para esse tipo de vibração. Alguns preferem viver dormindo. E quando uma mulher desperta aparece, ela automaticamente se torna uma ameaça. Porque o simples fato de ela existir já é um chamado à mudança. Um lembrete de que é possível viver de outro jeito. Mais consciente. Mais firme. Mais verdadeiro. Continue comigo, porque nos próximos minutos, vamos entender como você pode usar esse desconforto que causa como uma arma de transformação. Como canalizar esse ódio gratuito em combustível para crescer ainda mais. Porque não basta resistir, é preciso florescer em cima das pedras que tentaram te enterrar. Essas pedras que jogaram em você não foram lançadas por acaso. Elas fazem parte de um processo antigo,
Um padrão espiritual que se repete com as mulheres que nasceram com um propósito maior. Mulheres que carregam não só beleza exterior, mas uma força interior que não se explica, se sente. Essas pedras foram lançadas porque você se recusou a ser moldada pelo medo. Porque você decidiu não abaixar a cabeça. Porque, mesmo ferida, continuou com postura. Porque, mesmo rejeitada, não perdeu a dignidade. E isso enfurece quem não tem coragem de fazer o mesmo. Pessoas feridas não sabem lidar com quem está em processo de cura. Elas atacam. Porque cada passo seu em direção à sua verdade as lembra da prisão emocional em que ainda vivem. Mas você precisa entender uma coisa crucial. O ódio que você atrai não é pessoal. Ele é espiritual. Ele não está falando de quem você é, está revelando quem você se tornou. E isso é perigoso para os padrões deste mundo. O sistema espera que você aceite pouco, que se cale diante da injustiça, que se conforme com relações mornas, com empregos tóxicos, com amizades que te diminuem. Mas quando você quebra esse ciclo, quando você diz chega, quando você assume o controle da sua vida, você está rasgando contratos espirituais antigos que te mantinham em um estado de submissão emocional. E aí, algo muda em você. Sua postura muda. Seu olhar muda. Sua presença começa a emitir uma nova frequência. E essa frequência, minha irmã, é o que começa a atrair dois tipos de resposta: admiração profunda ou ódio silencioso. Mas perceba, nenhuma dessas reações tem a ver com você tentando agradar. Elas vêm justamente porque você parou de tentar agradar. Você simplesmente é. Você se tornou aquilo que muitos fingem ser. E viver sua verdade, em um mundo que lucra com a mentira, é um ato revolucionário. É isso que você é, uma revolução silenciosa. Por isso, é hora de mudar sua percepção sobre o que você chama de ódio. Porque, na verdade, esse ódio é uma confirmação. Confirma que você está no caminho certo. Confirma que sua energia é real. Confirma que seu brilho é legítimo. Confirma que sua presença abala estruturas. E agora, você precisa aprender a virar esse jogo. Como? Parando de se explicar. Parando de tentar ser compreendida. Parando de se diminuir para caber nos espaços que você já superou. O mundo não precisa entender você. Precisa sentir o impacto da sua existência. E você só vai conseguir isso se aceitar a sua diferença. Sim, você é diferente. E é exatamente isso que te torna forte. Não tente mais se encaixar. Não foi para isso que você veio. Você veio para abrir caminhos. E, às vezes, isso significa caminhar sozinha. Mas nunca em vão. Porque sua jornada está sendo observada. Há mulheres te olhando em silêncio. Mulheres que não têm sua coragem, mas que se inspiram na sua postura. Há meninas te admirando sem que você saiba, e aprendendo que é possível ser firme e amorosa ao mesmo tempo. Há homens te olhando e, pela primeira vez, sentindo que é estar diante de uma mulher que não se rende por carência, mas que escolhe por consciência. Continue assistindo, porque no próximo bloco você vai descobrir como blindar sua energia para que o ódio alheio não te paralise. Vai entender como proteger sua essência sem perder a ternura. Como crescer sem se endurecer. Como reinar sem precisar guerrear. A primeira forma de virar esse jogo é entender que nem toda guerra vale sua energia. Mulheres de alto valor precisam aprender a escolher suas batalhas. Você não foi chamada para se justificar diante de quem não quer compreender. Você não tem que se explicar para quem já te julgou sem te conhecer. Essas pessoas não querem a verdade, querem ver você descer ao nível delas. E esse é o primeiro teste, resistir à tentação de se igualar. Porque o seu poder está justamente em não responder da forma que esperam. Quando esperam sua reação, sua ausência é a sua resposta. Quando esperam sua briga, sua paz os desconcerta. E quando esperam sua queda, sua ascensão é insuportável. Você não precisa gritar para ser ouvida. Sua presença já fala. Você não precisa disputar atenção. Onde você chega, o ambiente se altera. Pessoas de alma evoluída sentem isso. E as que não evoluíram, atacam. Mas agora você sabe, não é pessoal. É espiritual.
E você não foi feita para parar por causa de olhares tortos. Você foi feita para andar com a cabeça erguida, mesmo quando os ventos sopram contra. Porque a mulher que conhece seu valor não se abala com quem ainda vive de aparência. Ela segue, silenciosa, mas certeira. E o que antes era dor, vira força. O que antes era rejeição, vira seleção divina. Outro ponto fundamental: aprenda a ser sua própria fonte. Quanto mais você depender do aplauso externo, mais vulnerável estará ao ataque. Mulheres de alto valor são autorreferenciadas. Isso não quer dizer que não ouvem conselhos, ou que não se importam com ninguém. Significa que elas confiam na própria intuição. Sabem quando algo está desalinhado. Sentem quando um ambiente é tóxico. E não esperam que todos vejam o que elas já perceberam. Apenas se retiram. E essa capacidade de se retirar sem drama é uma das maiores armas que você pode ter. Porque quem sabe sair com dignidade sempre volta com poder redobrado, ou nem precisa voltar. E aqui vai uma chave espiritual muito importante. Mulheres que causam incômodo estão sendo usadas por Deus como agentes de despertar. Muitas vezes, você acha que está apenas vivendo sua vida, cuidando das suas coisas, seguindo sua caminhada. Mas, sem perceber, você está provocando curas. Está despertando consciências. Está servindo de exemplo. Está quebrando padrões. Está tocando em feridas que ninguém queria olhar. E por isso, o ódio vem. Não por causa do mal que você faz, mas por causa do bem que sua existência representa. Porque o bem, quando é autêntico, incomoda muito mais do que o mal escancarado. Então não permita que esse desconforto alheio apague sua luz. Use-o como termômetro. Quanto mais incômodo você causar, sendo você mesma, mais sinal de que está no caminho certo. O erro não está em provocar reações. O erro está em se moldar para evitá-las. Você não veio para caber. Veio para expandir. E toda expansão causa desconforto no início. Mas depois, revela novos mundos. Nos próximos minutos, você vai entender como manter sua essência intacta mesmo nos ambientes mais hostis. Como se fortalecer espiritualmente para que nada de fora corrompa o que você construiu por dentro. E principalmente, como transformar cada crítica em combustível para sua evolução. É hora de você entender que seu brilho não é exagerado. Ele é necessário. Você não precisa se diminuir para caber na mediocridade de ninguém. Há pessoas que vivem apagadas por escolha. E ver alguém acendendo sua própria luz sem pedir permissão, dói. Dói em quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. Dói em quem passou a vida se adaptando ao que esperavam. Por isso, quando você aparece sendo verdadeira, firme, decidida, e ainda assim feminina, sensível e ética, você desmonta sistemas inteiros. Porque mostra que é possível ser forte sem perder a ternura. Que é possível dizer não sem perder a delicadeza. Que é possível ser mulher, e ainda assim ser inquebrável. Mas não se engane. Você vai precisar de blindagem espiritual. Porque quanto mais você brilhar, mais os olhares virão. E nem todos serão de admiração. Muitos virão com inveja. Outros com desejo disfarçado de ajuda. E ainda outros, com o único propósito de tentar sugar o que você levou anos para construir. Por isso, se proteja. Ore. Se conecte com o alto. Se afaste do que te drena. Não tente salvar quem está afundando por escolha. E acima de tudo, cuide da sua paz como quem cuida de um templo sagrado. Porque sua paz é o seu bem mais precioso. Ela é o solo fértil onde suas sementes florescem. Sem ela, tudo que você construir será instável. Mulheres de alto valor não são aquelas que têm tudo sob controle o tempo todo. São aquelas que, mesmo caindo, se levantam com mais dignidade. São aquelas que, mesmo sendo traídas, não se tornam amargas. São aquelas que, mesmo sendo mal interpretadas, continuam sendo verdadeiras. O valor de uma mulher não está no que os outros dizem sobre ela. Está no que ela sabe sobre si. E quando você se conhece, se honra, se protege, você se torna inatingível. Não porque não sofre, mas porque sabe que nenhuma dor tem poder de te paralisar. Você chora,
mas não quebra. Você sente, mas não se entrega. E isso é poder. E aqui está a chave para virar o jogo. Transforme cada tentativa de te silenciar em motivação para falar mais alto, não com gritos, mas com ações. Quando te ignorarem, cresça em silêncio. Quando te atacarem, construa em paz. Quando te julgarem, surpreenda com resultados. Porque nada fere mais o orgulho alheio do que ver alguém que deveria ter desistido, vencendo. E vencendo com elegância. Vencendo sem pisar em ninguém. Vencendo com verdade. Esse é o seu maior troféu, saber que sua vitória veio com alma limpa, com consciência tranquila, com fidelidade a quem você é. Por isso, a partir de agora, não se envergonhe mais do incômodo que você causa. Assuma. Você não é barulho, é presença. Você não é aparência, é essência. Você não é exagero, é intensidade. E quem não souber lidar com isso, não é o seu público. Não é o seu lugar. Não é sua missão salvar todos. Sua missão é permanecer inteira, mesmo quando tentarem te dividir. Sua missão é ser espelho para quem ainda está em processo de construção. Sua missão é mostrar, com a sua vida, que é possível ser luz, mesmo depois de passar por toda a escuridão. Continue comigo. No próximo bloco, vamos falar sobre como identificar os falsos aliados, aqueles que se aproximam sorrindo, mas sentem prazer em te ver tropeçar. Você vai entender como discernir quem realmente merece caminhar ao seu lado, e como manter sua energia limpa, sua mente focada e seu coração em paz. Os falsos aliados são mestres em disfarçar. Eles se aproximam com elogios, com boas intenções, com conselhos disfarçados de preocupação. Eles dizem que querem te ajudar, mas secretamente torcem pelo seu fracasso. Porque a sua vitória ameaça o ego frágil deles. Porque quando você brilha, o que está escondido neles começa a se revelar. E isso os incomoda profundamente. São aquelas pessoas que dizem, nossa, você mudou, como se mudança fosse algo negativo. São os que tentam te convencer a voltar a ser o que era, não porque se importam com você, mas porque era mais confortável para eles quando você era menor, mais controlável, mais silenciosa. Esses falsos aliados também são os primeiros a duvidar dos seus sonhos. Eles colocam mais em tudo. Você diz que quer abrir um negócio, eles dizem, mas e se der errado? Você diz que quer sair de um relacionamento tóxico, eles dizem, mas será que não é melhor tentar mais uma vez? Você diz que quer se priorizar, e eles te acusam de egoísmo. Tudo isso é manipulação sutil. São ataques disfarçados de afeto. E você precisa estar espiritualmente atenta para não cair nessa armadilha. Porque quem realmente te ama, te impulsiona. Quem te reconhece, não tenta te diminuir. Quem te quer bem, celebra sua expansão, mesmo que isso obrigue a rever a própria estagnação. A mulher de alto valor precisa saber caminhar só, se for preciso. Porque em muitos momentos, você será deixada de lado. Não porque você falhou, mas porque você cresceu. E o crescimento espiritual afasta o que não está pronto. Não fique triste com isso. A solidão que vem com a maturidade é diferente da solidão da carência. A primeira te fortalece. A segunda te enfraquece. E você já passou pela segunda. Agora é tempo de viver a primeira. De silenciar por dentro. De se alinhar com sua verdade. De aceitar que sua caminhada nem sempre será compreendida. Mas ela será lembrada. E, mais importante ainda, ela será sagrada. Não perca mais energia tentando se explicar. Não desperdice mais seu brilho tentando convencer quem já decidiu não te enxergar. Não adie mais sua evolução para manter conexões que não te reconhecem. Porque cada vez que você se diminui para manter alguém por perto, você está atrasando o que o universo preparou para você. Cada vez que você aceita menos do que merece, está enviando uma mensagem ao mundo espiritual: eu ainda não entendi meu valor. E enquanto essa mensagem estiver sendo transmitida, os testes continuarão. Mas no dia em que você disser não com firmeza, basta com convicção e eu mereço mais com fé, tudo muda. Nesse ponto, o jogo vira. O que antes te doía, agora te fortalece. O que antes te bloqueava, agora te impulsiona. O que antes te feria, agora te ensina.
E você percebe que o ódio nunca foi o problema. O problema era você achar que precisava agradar todo mundo. O problema era você se moldar para ser aceita. Mas agora você está voltando para casa. E essa casa é você. É o seu centro. É o seu templo. E ninguém entra nesse templo sem tirar os sapatos. Porque quem quiser caminhar com você, vai ter que respeitar o sagrado que você carrega. Continue comigo. Agora vamos falar sobre como reprogramar sua mente para o alto valor. Como se libertar definitivamente da necessidade de aprovação. E como viver com a certeza de que ser temida por alguns é o preço natural de ser respeitada por si mesma. O verdadeiro salto acontece quando você muda a forma como se enxerga. Porque enquanto você ainda busca ser validada por pessoas que não têm nem ideia do seu valor, você estará presa em um ciclo de frustração. Mas quando você muda o olhar, quando você passa a se ver com a mesma reverência com que vê quem admira, tudo ao seu redor começa a responder diferente. Isso não é mágica. É vibração. O universo responde à frequência que você emite. Se você vibra na escassez emocional, vai atrair relações que te esvaziam. Se você vibra na carência, vai atrair migalhas. Mas se você vibra em valor, respeito e dignidade, as portas certas se abrem e as erradas se fecham sozinhas. Essa reprogramação começa com pequenas atitudes. É quando você se ouve mais do que ouve os outros. Quando você percebe que o seu corpo, a sua intuição, a sua energia estão sempre dando sinais. Quando você para de se forçar a ficar em lugares onde sua alma já saiu. Quando você aprende a respeitar os nãos que surgem do seu peito, mesmo que a mente ainda tente insistir. Porque sua alma sabe. E ela não erra. O problema é que, por muito tempo, você foi ensinada a desconfiar de si mesma. A acreditar que precisava da opinião de todos para tomar decisões. Mas agora, você está despertando. E nesse despertar, você vai perceber que sua voz interior sempre foi a mais sábia da sala. Você começa a se cuidar diferente. A escolher diferente. A falar com mais clareza. A não mais sorrir por obrigação. A não mais tolerar o que fere. E com isso, você assusta. Porque o mundo não está preparado para mulheres que se bastam. O sistema foi criado para alimentar a dependência. Dependência de elogios, de validação, de companhia. Mas quando você rompe essa lógica, você se torna livre. E a mulher livre é indomável. Não porque é agressiva, mas porque não tem mais preço. Ela tem valor. E o valor não se negocia. Nesse ponto, você não apenas vira o jogo. Você muda o tabuleiro. Você para de jogar conforme as regras dos outros. Você constrói suas próprias regras. E não para se vingar, mas para se libertar. Você não quer provar nada para ninguém. Quer apenas viver em paz com sua consciência. Quer estar em ambientes onde possa respirar. Quer construir relações onde não precise se esconder. Quer trabalhar com um propósito. Quer dormir em paz. Quer amar com entrega, mas com equilíbrio. E tudo isso não é demais. É o mínimo para quem já sofreu demais tentando ser de menos. E aqui está um segredo que ninguém te contou. Quanto mais você se respeita, mais seletiva você se torna. E quanto mais seletiva, mais as pessoas certas se aproximam. Porque o que é verdadeiro, não se incomoda com o seu brilho. Pelo contrário, reconhece, valoriza e se sente inspirado. Você vai começar a atrair pessoas que não te querem menor. Que não te cobram silêncio, mas que querem ouvir sua voz. Que não te forçam a mudar, mas te apoiam em quem você está se tornando. Porque agora você está vibrando na frequência de quem se ama, e isso transforma tudo. Nos próximos momentos, vamos concluir essa jornada com um chamado final. Você vai saber como blindar definitivamente seu coração para que nada do que foi dito contra você te atinja novamente. E como manter essa postura elevada, mesmo quando o mundo tenta te derrubar. Porque o seu valor não está no que você possui, mas no que você já superou. E agora que chegamos até aqui, eu quero te lembrar de uma última coisa, talvez a mais importante de todas. Você não precisa mudar para ser aceita, você precisa se aceitar para mudar tudo ao seu redor. Toda vez que você se coloca em primeiro lugar com amor e consciência,
você envia uma mensagem clara ao universo: eu me respeito. E quando você vibra respeito, você atrai respeito. Quando você vibra verdade, você afasta a falsidade. Quando você vibra valor, o desvalor simplesmente não encontra mais espaço para se instalar. A mulher de alto valor que você está se tornando, ou que você já é, entende que o ódio é apenas a reação de um mundo acostumado com a mediocridade diante da presença de alguém que se recusa a ser medíocre. E sim, isso vai continuar provocando desconforto. Mas agora, esse desconforto não vai mais te paralisar. Ele vai ser o seu termômetro. Vai te lembrar de que você está crescendo, de que está rompendo ciclos, de que está tocando em pontos que ninguém mais ousa tocar. Você está mostrando com sua vida aquilo que muitos só conseguem pregar da boca para fora: autenticidade, coragem e fé no próprio caminho. Você já aguentou demais. Já engoliu críticas, já foi silenciada, diminuída, mal interpretada. Mas mesmo assim, não perdeu sua essência. E isso é o que te diferencia. Porque o mundo tentou te moldar, mas você não se deixou deformar. E agora, está pronta. Pronta para viver em um novo nível. Pronta para habitar ambientes onde seu valor não precise ser explicado. Pronta para caminhar com quem não se assusta com a sua força, mas se sente inspirado por ela. Então, a partir de hoje, pare de lutar contra o ódio que sua luz provoca. Use-o como combustível. Transforme cada rejeição em um degrau. Cada crítica em escudo. Cada traição em filtro. Porque você está aqui por um motivo. E o seu crescimento vai iluminar muitos caminhos, inclusive daqueles que hoje te atacam. Porque até eles, em silêncio, vão acabar aprendendo com você. Estrela brilhante, se essa mensagem falou com a sua alma, deixe aqui nos comentários: eu escolho viver com valor e não com medo. Compartilhe esse vídeo com outras mulheres que precisam acordar para o que carregam dentro de si. E se ainda não é inscrita, se inscreva agora no canal Sinais dos Escolhidos. Porque aqui, você não é apenas vista, você é reconhecida. E nunca se esqueça, quando você se levanta, o mundo inteiro se reorganiza. Até o ódio começa a te respeitar. Nos vemos no próximo vídeo. Que a sua verdade continue abrindo portas que o medo tentou manter fechadas. Rosa Faíscas.